Estamos um pouquinho atrasadas. Vamos esperar algumas pessoas entrarem. Bárbara, eu sei que está ansiosa pelo nosso bate-papo. Nossa fã número 1. Estamos chamando meus seguidores. Deixa eu não entrar ninguém. Já temos alguém. A gente vai falar de pré e pós-treino, o que comer e o que não comer. Então, vamos falar tanto da parte benéfica como também da maléfica, né? Vamos esperar só mais 5 minutinhos. Quanto mais gente entrar, melhor, mais bate-papo vai ter. E podem mandar perguntas, tá, gente? Durante a live que a gente vai responder depois. Sim. Ou então no meio também, quando a gente estiver falando de um assunto que seja pertinente, a gente botar a pergunta em questão, a gente vai falar também. Bom, acho que já podemos começar, né? Pode esperar. São que horas? São 7h30. A gente tá bem atrasada, né? Vamos começar então. Vamos começar pelo que é, né, Bruninha, esse pré e pós-treino. Por que ele ficou tão famoso atualmente, né? As pessoas falam muito de pré e pós-treino. Às vezes chega no consultório, mas eu não sei o que comer no pré e pós-treino. Virou até uma pressão um pouco, né, do que você come antes e após o treino. Eu acho que a gente tem que desmistificar um pouco isso, assim. A gente até teve a ideia de botar esse tema, porque é uma coisa que tá na mídia, né? Todo mundo, não, o que comer, o que não comer, blá, blá. Só que, na verdade, primeiro a gente quer desconstruir isso. Assim, o importante, na verdade, é a nossa alimentação diária, do nosso cotidiano. O momento do pré-treino e do pós-treino são momentos, assim, que a gente consegue utilizar uma estratégia nutricional legal, né? É um momento propício para isso. Mas não é isso que vai definir se você vai ganhar massa magra, se você vai perder massa magra, se você vai diminuir o seu percentual de gordura ou não, se você vai ter um super rendimento ou não, né? Isso, assim, não existe. Na verdade, não existe na nutrição. Porque a nutrição não é exata. Então, não assim, esse alimento vai fazer isso, aquele vai fazer... Então, assim, isso não existe na nutrição, né? A gente já tira alguns mitos daí. Eu acho que a gente até quis falar do o que comer e o que não comer antes do treino, até porque o alimento ele pode ajudar ou atrapalhar, mas ele não vai resolver a vida daquele atleta como um todo, né? Então, isso que a Bruninha falou, por isso que a gente resolveu falar o que comer e o que não comer. Porque eu acho que a gente tem que ser crítico, né? Assim, independente da situação, do que está sendo vinculado, né, de maneira geral, a gente tem que ter um olhar crítico. Então a gente quer passar um pouco disso para vocês também. Sim. Então vamos começar falando do que comer antes do treino, né? Acho que não só falando dos nutrientes, a questão do carboidrato antes do treino, que acho que já é bem popular o quanto ela é necessária, é a questão dos alimentos conhecidos pela gente. Então não dá pra comer alimentos que a gente sabe que acelera o nosso trânsito intestinal, que dá uma dor de barriga ou que não faz bem, né, Bruninha? Então, as fontes de carboidrato são muito importantes nesse momento. Exemplos: frutas em geral, geralmente tem uma digestibilidade muito boa, pra quem já tá acostumado, obviamente. Isso. Pães, tapioca, iogurte com granola também, dependendo do hábito alimentar da pessoa em questão. Eu acho que esse momento a gente pode, assim, a gente tá falando também do esporte que a gente faz, né? Porque a gente rema. Então a gente tem uma vivência grande nisso. Então a gente consegue ver também no consultório, relacionado a outras pessoas que remam ou que praticam outros esportes, que esse momento às vezes ele pode ser um pouco prejudicial, né? O alimento que você vai ingerir pode ser um pouco prejudicial. Mas às vezes você fala, mas eu comi, não sei, comi aveia. Aveia não é bom? Mas naquele momento ela não foi bom pra você. Ela fermentou, você não conseguiu digerir bem porque
enfim, você tá vindo de uma semana ruim, né? Existem diversos fatores, diversos pilares, né, que a gente tem que levar em consideração. Então, às vezes, o alimento é bom, só que naquele momento ele não foi bom pra você. Então, é importante também você testar, né? Assim, comer um alimento não foi muito bem, testa de novo, uma outra vez, numa outra preparação, né, de uma outra forma. Então, é você se conhecer, né? Se conhecer e se observar, principalmente. Então, assim, a gente sabe que o principal é fonte de carboidrato, pra gente ter um aporte de carboidrato imediato, mas também o que vai definir o seu melhor rendimento, enfim, a sua manutenção da composição corporal ou alteração, né? Vai ser o estoque de glicogênio muscular que você tem. Então, esse consumo de carboidrato, ele tem que vir de uma maneira contínua, isso. E aí, o pré-treino, ele vai complementar, né? Ele vai ser um a mais, uma estratégia naquele momento. Então, por exemplo, não adianta a gente fazer um pré-treino super completo vindo de por exemplo, uma low carb ao longo da semana inteira. Então, aquela quantidade de carboidrato que a gente vai ingerir antes do treino, mesmo ela sendo alta até talvez, não necessariamente ela vai conseguir fazer um estoque de glicogênio completo para você começar uma atividade física. Então, essa alimentação semanal, a sequência dela, que vai gerar um bom resultado. E aí, associando a um bom pré-treino, então, que funcione bem com você, aí você vai estar com o seu rendimento otimizado, né? Você vai estar no seu ápice, na sua melhor forma de performance. Uhum. E assim, aqui a gente tá falando sobre o que comer, né? E se atentar que às vezes aquele alimento é bom, mas ele não pode ser legal para você naquele momento. Então, e uma coisa que a gente pode, assim, a gente consegue observar é que o consumo de café antes do treino, ele não é muito legal. Principalmente pra gente que rema. Porque a gente acorda muito cedo, então o organismo, ele não é horário fisiológico, né? Por exemplo, 5h30 da manhã. Então, você tem reações que às vezes você não sabe porquê, não consegue entender. Então, assim, o café, de maneira geral, ele aumenta a motilidade intestinal. Então, se você já tem uma tendência, né, a ter, às vezes, um sintoma gastrointestinal, né, um pouco de dor de barriga, enfim. Então, é bom você evitar. Assim, eu estou falando isso num contexto para quem já tem essa tendência, para um horário que não é muito legal, entendeu? Que a gente observa que pra remada isso acontece. Aqui já estão falando um pouquinho, ó, que não consigo comer muita coisa antes de remar. Aí é aquela preocupação, principalmente com o que você comeu antes. Por exemplo, você rema de manhã às 7 da manhã, tá? Sua refeição anterior vai ser o café da manhã. Se ela não for uma refeição completa, bem equilibrada, bem porcionada, é muito importante que o seu jantar tenha uma atenção maior. Então, por exemplo, um jantar com uma fonte de carboidrato boa, arroz integral, tubérculos em geral, macarrão integral. Então é importante que você já vá dormir com um aporte de glicogênio bom, para que você acorde só uma bananinha, só um suco, uma água de coco, seja suficiente para você realizar o treino com uma aptidão boa, né? Sim, se sentindo bom bem, rendimento, completo, você melhorar o seu desempenho. E eu acho que também uma coisa que a gente estava conversando é que às vezes as pessoas falam, mas eu não janto, também não como muita coisa de manhã e eu remo bem. Você é porque a gente sempre traz pra gente, né? Mas eu treino bem. Eu treino bem e tal. Mas assim, na verdade, é porque você não sabe o quanto você pode render mais se você se alimentar de uma maneira melhor. Né? A própria pessoa que tem, às vezes a pessoa tem muita constipação, tem muita flatulência e fala, não, mas é normal, isso é normal, assim, não é normal. É porque você já é um hábito, né? Já é seu, assim, a pessoa fala, já é seu. Mas a gente tem que estar atento e tentar mudar, porque às vezes você vai render muito mais, você vai melhorar muito mais seu desempenho. Ou às vezes você não consegue emagrecer, você tá naquele platô ali, né, de não engorda, mas não emagrece. Estagnado. Mas tá achando que tá fazendo tudo que tem que fazer e tal, mas não é assim, né? E falando de adaptação, assim, o nosso corpo, ele é muito inteligente. Ele se adapta tanto pro bom quanto pro ruim. Então, muitas vezes, a gente tem uma alimentação insuficiente, o nosso corpo cria uma adaptação a ela. O que é isso? Você consegue realizar todas as atividades do seu dia normalmente com essa alimentação,
mas você tá longe do que o seu corpo realmente precisaria e criar uma nova adaptação a isso e render muito melhor no treino, né? E não só no treino, às vezes você vai treinar e você dá o máximo e tal, só que assim, o seu dia inteiro, durante o dia, você fica muito mal. Você não consegue se concentrar, você não consegue, mal consegue ficar acordado, fica muito cansado, aí começa a ter sintomas como dor de cabeça, fadiga, dor muscular. Então assim, a alimentação, ela tá muito relacionada a isso também. Então, a qualidade do seu dia, né? A gente, desculpa, Bruninha, a gente associa muito ao treino em questão e esquece de analisar também como está a qualidade do seu dia. Você está indo trabalhar bem disposto, você está conseguindo organizar as suas compras semanais, fazer comida, porque a má alimentação ou alimentação insuficiente, ela pode até se adaptar a você remar bem, a você treinar bem, mas aí você vai chegar ao longo do dia exausto, cansado, moído, e aí não vai adiantar muita coisa, não adianta, né? Você não consegue fazer... Peraí. Aqui falaram também... Peraí, ficou água. Aqui falaram também, eu não consigo jantar, só consigo lanchar. Na verdade, o hábito de janta, ele vai vir de cada um. Não tem problema ser um lanche, desde que esse lanche seja adaptado a uma forma saudável. O que seria um lanche saudável, né? Por exemplo, um pão integral com uma salada dentro, com um filé de frango, um omelete, uma pasta de frango, uma pasta de atum. Exato. Se a gente usar uma base legal pra fazer, né? Um creme de ricota, uma coisa assim que também não seja gordura. A gordura, entrando nesse aspecto do que não comer também, ela não é uma boa opção pra gente usar no pós-treino. Porque ela é inflamatória, ela irrita a mucosa, então ela também pode gerar sintomas gastrointestinais. E ela faz com que a gente, assim, ela inicia, né, uma inflamação, vamos colocar assim. E a gente não quer isso, a gente quer o esporte, né, a atividade física, dependendo da intensidade, ela é um estresse pro corpo. Então, o que a gente puder usar de alimento para minimizar esse efeito, a gente vai fazer. Então, a gordura não é uma delas. Na verdade, quando eu falo de gordura, eu tô falando assim, por exemplo, um creme de leite, uma pasta com maionese, né, aquela coisa bem... fonte de gordura saturada. Mas fontes de gordura, fontes de ômega 3, ômega 6, ômega 9 são sempre muito bem-vindas. Né? E também não no pré-treino, né? Porque a digestão dela também não vai ser tão eficiente para o nosso corpo como uma fonte de energia. Então a gordura ela fica aí como um assunto um pouquinho delicado de pré e pós-treino. Na verdade, ela deve ser muito bem selecionada para então ser incluída, né? E aí respeitando mais ainda o hábito daquela pessoa. Ah, mas eu como isso sempre no pré-treino. Beleza, às vezes a gente pode até manter, diminuir um pouquinho essa quantidade e associar a um carboidrato também, né? Uhum. Tem uma pergunta aqui. Peraí. Ah, tá. Qual é o... Não entendi. O tempo mínimo entre o café da manhã e o começar o treino. Ah, tá. Então, perguntaram qual é o intervalo de tempo mínimo ideal entre o café da manhã e o treino para que a digestão não atrapalhe o treino. Isso é uma coisa muito importante. Vai depender muito também do que é esse teu pré-treino, né? Vamos supor, o seu pré-treino é um copo de água de coco, tá? A gente tem aí um cenário com uma digestão super rápida, em que não atrapalharia em nada você começar quase que imediatamente o seu treinamento. Segundo cenário, eu gosto realmente de fazer um café da manhã, eu gosto de fazer uma tapioca com um ovinho mexido, uma fruta, ou seja, um café da manhã mais completo, com mais nutrientes e mais que vai exigir mais a sua digestibilidade mesmo, né? Então você vai precisar de um tempo um pouco maior. Olha, em torno de 30 minutos a 1 hora, dependendo muito da individualidade de cada um. Acho que esse é o assunto que mais depende da individualidade. Tem gente que come logo antes do treino e vai treinar e se sente super bem. Tem gente que não, tem gente que precisa de 1 hora, 1h30. Então, vai depender também do horário do seu treino, a sua disponibilidade de tempo para organizar essa questão. Vai variar de acordo com o que você vai comer, mas geralmente de 30 minutos a 1 hora. E tem mais aqui, ó. Obrigada, meus fãs. Mais alguma pergunta, gente? Do que comer, do que não comer? De algum sintoma que vocês tenham, que tenham curiosidade? Só pra
pré-treino. O próximo vai ser só de pós-treino. Bárbara estava ansiosa pela gente, mandou mensagem perguntando: cadê vocês? Mas eu te atraso um pouco. E eu acho assim que a gente sempre tem que ter a cabeça aberta também pra testar as coisas, né? Testar o que funciona e o que não funciona. Então isso é muito importante. E o que a gente puder agregar de valor nutricional à refeição, por exemplo, eu sou acostumada a comer omelete antes de remar, com um suco. Então, o que a gente pode fazer pra agregar o valor nutricional aí? A gente pode botar açafrão, pode botar alecrim, orégano. O suco, a gente pode botar um gengibre nesse suco, né, pra ser um termogênico, pra ativar. Às vezes a pessoa pode colocar canela também. Aqui o Bruninho perguntou se vale a pena comer o macarrão na noite anterior, né? Entra naquele cenário, Bruno, do que você gosta de comer antes da remada. Então, se você não consegue comer muita coisa antes da remada, vale a pena sim colocar um jantar com um aporte maior de carboidrato. Não é só o macarrão, né? Na verdade, o arroz, tubérculos em geral também vão suprir essa necessidade. E se o seu treino for de manhã, né? Obviamente. Se o treino for depois, 6 horas da manhã o treino, isso, vale a pena. Vale a pena com certeza. Ah, tá, perfeito. Uhum. O whey antes ou depois do exercício? Depende. Depende do hábito, né? Se a pessoa, vamos supor, alguém que não consegue comer nada de manhã, fica enjoado, não consegue comer coisa sólida e gosta de beber. E ela fala: olha, eu consigo tomar uma dose de whey antes de remar. Dá pra negociar com aquela pessoa pra, de repente, inserir uma fonte de carboidrato naquele whey e até diminuir, de repente, meia porção. Não há necessidade nenhuma de 20 gramas de proteína antes desse treino. Sim, não, E associar o carboidrato pra que ela consiga ingerir alguma coisa de uma forma agradável também, né? Assim, porque de maneira geral, né? O que na a gente teoria, preconiza... Na teoria, não precisaria do whey Não de precisaria pré-treino. nesse momento, né? Nesse Quando momento. a gente vai falar de pós-treino, a gente fala que tem necessidade do carboidrato Sim. e também da proteína, porque vai agir em relação à recuperação muscular. Sim. Então é esse o foco, entendeu? Mas como a Mari falou, É sendo uma individualidade. pessoa que não come, blá, 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 sendo, sabe, vários cis, e aí como é que funciona, a gente pode lançar mão dessa estratégia, mas de maneira bem geral, que é o que a gente tá falando aqui, é melhor no pós-treino nesse sentido. Como ele pode entrar também, às vezes, até em algum momento ao longo do dia, caso a pessoa não tenha... ela realmente não consiga fazer uma gestão de proteína, casos específicos, profissões específicas também, aí vai depender de cada um. Bárbara respondendo: não precisa ser macarrão todo dia, gente. Não precisa, Não gente. precisa, não tem porquê. Até porque a gente tem que variar tudo. Quando a gente fala até pra dar orientação pra comer salada, não é sempre comer arroz, alface, tomate, blá, blá. É pra variar, porque cada alimento ele tem os seus nutrientes, ele é fonte de certas vitaminas, certos minerais, antioxidantes, enfim. Então, assim, cada um é diferente. Então, a gente tem que aproveitar o máximo que a gente tem dessa gama de alimentos. Então, nunca, assim, o paladar monótono, ele é sempre ruim, porque, assim, quando você fica, não, eu tenho que só comer macarrão, daqui a pouco vai saturar, porque ninguém aguenta, né? Então, e aí às vezes você vai e extrapola, e não, agora hoje eu vou comer pizza então, né? Porque você tá tão cansado daquilo, que aquilo não tá te dando prazer, né? Não tá diversificando. Então, nada de radicalismo, frango com batata doce, macarrão com ovo, vamos esquecer isso. E até aproveitando um pouquinho essa brecha também, a Bárbara perguntou do macarrão, mas eu acho que isso acontece muito com a banana também, né? Tenho que comer fruta, é banana, e aí a pessoa só come banana. E aí a diversidade alimentar, ela entra justamente nisso que a Bruninha falou. A banana vai ser fonte de potássio, fibras solúveis, a laranja vai ser rica em vitamina C, o limão vai ser rico em vitamina C, o morango vai ser rico em antioxidantes. Então, acho que a gente variar bem, não só o macarrão, a fruta que a gente come, o suco que a gente bebe, tudo vale muito a pena, porque a nutrição vai muito além da proteína e do carboidrato, né? Hoje em dia a gente está vivendo um mundo um pouquinho fechado nesses dois macronutrientes, em que a pessoa se preocupa com proteína e carboidrato. Ah, mas isso tem proteína, mas isso tem carboidrato? Mas peraí, o que tem de nutriente nesses alimentos, né? O que
isso tá te dando a mais, tá te dando a menos, então isso é muito importante também. E até um momento que a gente fala de carbofobia também, né? Que as pessoas estão desesperadas, assim, carboidrato não pode, carboidrato engorda, né? Não pode mais. E assim, pra performance, pra nós que praticamos atividade física, um esporte que é além da atividade física, né? Exige mais ainda, ele é essencial. Então assim, não tem por que a gente não consumir, né? Claro que dependendo da fonte, a gente vai procurar as fontes mais naturais, fazendo um acompanhamento nutricional, né? Mas a gente não tem que demonizar, entendeu? Esse nutriente que é essencial. O nosso corpo, a fonte principal para geração de energia é carboidrato. E eu acho que o que acontece também, dentro da carbofobia, é a inclusão do carboidrato só antes e após o treino. Como se a gente só precisasse dele para energia e para recuperar. Mas não, como a gente falou lá no início, né? O pré-treino, ele é uma etapa, ele é uma parte da sua performance. A sua performance está relacionada com o que você comeu ao longo do seu dia inteiro também. Então não adianta colocar só o carboidrato antes e depois do treino e fazer uma dieta completamente restrita ao longo do dia inteiro. Gente, eu acho que por enquanto é isso. Nosso próximo tema vai ser só sobre pós-treino, né? Acho que já deu pra falar bastante coisa. Tem quanto tempo? Não dá pra ver. A gente não consegue ver, né? Não. Acredito que uns 15 minutos. Aí. Deixa eu ver se a gente... Deixa eu passar alguma coisa. A gente vai deixar salvo aqui, tá, gente? Pra as pessoas poderem ver, quem não conseguiu assistir. Deixa eu ver. Alimentos integrais têm a mesma função. Função de quê? Como assim? Não, acho que a gente não entendeu a pergunta. Eu não entendi. Alimentos integrais têm a mesma função com relação do macarrão? Ao carboidrato? Ao aporte de carboidrato, é isso? Bem, podemos responder achando que é isso. Assim, na verdade, o que acontece? Os alimentos integrais, eles liberam o carboidrato de maneira mais devagar, sendo didática, né? Mais devagar no corpo, né? De maneira mais lenta. Então, por exemplo, bem antes do treino, de uma remada, de qualquer treino, não é ideal consumir um alimento integral, porque você precisa daquele aporte, assim, muito rápido, né? Quase imediato, dependendo do tempo que você comer. Então, o alimento integral, ele não vai ser ideal. Ele vai ser bom para a noite anterior, porque aí sim ele vai conseguir proporcionar para você um aporte de carboidrato bom, sem elevar, né, a sua glicemia e fazer uma liberação rápida, que você não precisa disso antes de dormir, né? Você vai precisar disso no dia seguinte. Então ele é bom para você usar na noite anterior, mas não no pré-treino. E no pós-treino, aí seria interessante causar esse pico de glicemia, porque a gente vai ter uma demanda da insulina maior. Isso vai ajudar também no processo de recuperação muscular. E além disso, os alimentos integrais também, eles são fontes de fibras que elas fermentam, né? Então, assim, para o pré-treino, para uma remada, para qualquer atividade física, isso pode ser um fator ruim, né? Porque exige uma mobilização maior do seu sistema digestório. Então, assim, também não é legal, né? Por esses dois motivos. Mas lembrando que cada um é cada um. Pode ser que alguém funcione de uma forma, de outra, então... e não tem regra, né? É difícil a gente moldar muito, né? Cada um tem um hábito e a gente sempre estuda em cima do que a pessoa faz e melhora de acordo com o que ela já faz, né? E não tem certo e errado, né? Assim, eu acho que... mas eu consumo. Você falou que não pode, mas eu faço isso. Cara, tudo bem, tá tudo bem, sabe? Não fiquem nervosa, assim, é uma coisa muito geral. É difícil a gente dar recomendação, assim, né? Sem conhecer, assim, mas a gente mostra
o que estudos mostram, o que a gente costuma ver. Então a gente vai estar relatando isso pra vocês. Mas se funciona com você beber café 2 minutos antes da remada, tudo bem, vai lá, dá um gás, a cafeína é ótima pra você. Ok, assim, mas não é isso, não tem muito certo e errado, entendeu? Até porque o alimento ele vai ter um efeito em você de acordo com o seu sistema. Então, se você já é uma pessoa que tem um trânsito intestinal, pegando a brecha aqui do café, mais acelerado, a chance dele não te cair bem é maior do que alguém que tem um trânsito intestinal mais lento. Então, por isso que não tem certo e errado, porque em cada um vai bater de um jeito, não tem como a gente... Então vamos recapitular? Vamos. Pra nós mesmos. O que a gente tem que preferir, né? Vamos botar assim, peraí. O que a gente tem que... O que a gente tem que dar preferência no pré-treino? Carboidrato simples, né? De fácil digestão, de rápida digestão e que nós estejamos acostumados, né? Sim. O que a gente não pode evitar, né? A gente pode ter atenção, evitar, testar, ter atenção ao café, gordura e alimentos integrais. Excesso de fibras. Excesso de fibras. E uma coisa importante também que a gente não citou é a água, né? Sim. A água tem que estar presente o dia inteiro, mas assim, um pré-treino, você acordar e você beber um copo de água cheio, gente, isso faz muita diferença. Faz muita diferença. Principalmente pra quem é do mar, que vai se expor mais, né? Você vai mergulhar, vai ter água salgada ali que vai desidratar. Então, é essencial, né? Assim, às vezes você não tá acertando no alimento e tá tendo alguns sintomas, mas na verdade é desidratação. Sim. Então, ficar atento pra isso também, né? E novamente, porque a gente tá se preocupando muito com carboidrato e proteína e às vezes a gente esquece do básico, que é a água, né? Acordar e tomar um copo de água é básico. Qualquer um, isso não é nem questão de ser regra mesmo. Todos devem fazer, beber água ao acordar e antes do treino. Não deixar pra tomar água só depois de 30 minutos de treino, né? Bom, então é isso, pessoal. Obrigada por estarem aqui assistindo a gente na nossa primeira live. Espero que seja a primeira de espero muitas. que tenha sido legal, tenha esclarecido algumas coisas. E se vocês tiverem mais dúvidas, vocês podem mandar inbox, assim, que a gente vai anotando e faz um post de repente, né? Na verdade, a gente vai transformar essa live em post. E aí a gente continua interagindo com vocês. E aí a próxima live não tem data ainda. Oi, Aline, tudo bem? A próxima live a gente vai divulgar aqui a data. Mas pra complementar esse assunto, vai ser sobre pós-treino, né? Porque aí a gente fecha e depois começa a abordar outros temas. Podem mandar também sugestões de temas. As dúvidas de vocês serão, né, demandas pra gente fazer live e fazer treino. Então, fazer treino não. É porque eu vou treinar agora, entendeu? Então eu já tô preocupada aqui em fazer meu treino. Gente, beijão, obrigada. Beijo, obrigada. Até a próxima. Tchau, tchau.